Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast ISOE Podcast. Hoje, de forma muito especial, estamos recebendo aqui no nosso podcast, nas estruturas da Leon Produtora, o pessoal da Blitz Segurança Eletrônica. Mas antes de apresentar ele para você, eu quero pedir inclusive para você não esquecer de se inscrever no nosso canal, clicar também aí no botãozinho do joinha e curtir já esse vídeo, porque hoje vamos contar uma história de uma empresa que em Franca já tem uma trajetória de mais de 10 anos aqui em exercício, e nós vamos apresentar inclusive a gestão nova atualmente da Blitz. Em especial, já quero inclusive recepcionar os nossos convidados aqui, meus amigos Alessandro e juntamente com ele o proprietário Jonathan, são sócios da Blitz. Quero agradecer de antemão ao Jonathan, ao Alessandro pela recepção ao nosso convite, pela atenção de estar conosco aqui. Vamos falar um pouquinho sobre vocês atualmente, mas também falamos um pouquinho sobre segurança. Mas em especial hoje vamos contar a história dos dois. Vou começar pelo Jonathan, que é o proprietário. Jonathan, seja muito bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite. Obrigado, Josuel, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos conversar, né? Vamos explicar aí bastante pro pessoal. Sem dúvida. Vocês entenderem essa nova gestão, né? A nossa história, o pessoal conhecer um pouquinho mais de nós. Sem dúvida, é muita história. Ô Alessandro, obrigado por atender o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso ISOE Podcast. Nós que agradecemos, Josuel. Um prazer imenso estar aqui, né, com você, com o time da Leon aí. Parabéns aí pela estrutura, muito bacana. Sem dúvida. Nós, como já falamos anteriormente, nosso podcast tem o intuito de mostrar para vocês os padrões que cada empresa, cada marca deram através das suas histórias, da construção das suas marcas, né? Então vamos começar aqui um pouquinho sabendo do Jonathan, Jonathan Bonifácio e Alessandro Rocha. Vamos saber um pouquinho da sua história, como que foi você no ramo da segurança, quando o Jonathan ingressou no ramo da segurança. Cara, é uma história assim, uma história bem bacana, né? Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu comecei inicialmente numa farmácia de uma rede muito grande aqui da cidade. Trabalhei 7 anos nessa farmácia. Após isso, eu recebi uma oportunidade, né, de trabalhar como vendedor na área de segurança. Fui trabalhar para a Blitz. Uhum. Né, recebi uma proposta, fui trabalhar na Blitz e trabalhei 2 anos na empresa. Então, assim, através desses 2 anos que eu tive todo o meu conhecimento de vendas, de parte de segurança eletrônica, segurança perimetral. Então, assim, foram 2 anos, cara, que eu me aprofundei muito, que eu tive rodeado de bons profissionais, né? Então, eu era vendedor da Blitz durante 2 anos. Após isso, meados de 2021, mais precisamente em janeiro, né, a empresa se tornou indústria, né, no ramo de segurança perimetral, que hoje é a Concertina, que Franca pode ver aí que está rodeado de Concertina, né? Infelizmente a segurança hoje está muito precária, então assim, todo mundo está colocando segurança nas residências, principalmente nos muros, e a Concertina meio que dominou o mercado. Hoje em Franca, todas as ruas que vocês andarem, vocês vão ver a Concertina. Quando começou a ser fabricada, aproveitando aqui? Cara, a Concertina começou a ser fabricada em 2018. Então, assim, eles faziam a fabricação da Concertina e atendiam a parte de segurança eletrônica. Em 2021, a indústria teve um crescimento muito grande e a empresa resolveu partir só para a parte de indústria. Então, atender consumidor final, a segurança eletrônica, eles iam fechar essa porta da empresa e iam tocar só a parte da indústria. Porém, eu era um vendedor que atendia consumidor final. Então você tinha um contato direto com os clientes. Eu era assalariado e tinha comissão, né? Que todo vendedor adora. Sim. A gente era comissionado. Então a empresa ia me deslocar para outra função. E assim, cara, venda é o que eu gosto. Eu gosto do calor humano, de conversar com o cliente, de ver a satisfação dele. Então, assim, eu sinto prazer em vender, na venda em si. E aí eu fui para casa, né? Pensei, e agora? O que eu vou fazer? Eu ia ser deslocado para uma função administrativa, que não era algo que, assim, que tocava meu coração, algo que eu teria prazer de fazer. E se tem uma coisa que eu falo é assim, a gente tem que estar sempre rodeado de boas pessoas que, assim, ficam felizes com o nosso crescimento. E aí, conversando com um padrinho de casamento meu, ele me deu uma grande ideia que, assim, foi um divisor de águas. Startou na sua mente uma ideia. Sabe aquela ideia que tá na sua frente ali, debaixo do seu nariz, você não consegue enxergar? Então, assim, graças a uma conversa, um bate-papo, eu expus para ele todo o meu pensamento.
A minha tristeza na época, porque eu tava sendo transferido de vendedor para uma área administrativa. E ele falou assim, Jonathan, mas espera aí. E ele colocou num papel e foi escrevendo. Tá, você é vendedor, você faz isso. E a Blitz, cara, é uma empresa que, na época de 2021, dominava o mercado. Tinha uma fatia muito grande do bolo. Então, o que aconteceu? Ele colocou no papel lá, foi escrevendo. A Blitz é isso, a gente vende isso, você vende tanto. E como eu estava dentro da empresa, eu sabia tudo. Uhum. Eu sabia o material, os valores, eu tinha noção de tudo. Sim. O que foi a grande ideia? Junto comigo, eu estava sendo deslocado para a função administrativa. Então, os funcionários que faziam a instalação, eles iam ser dispensados. O que eu fiz? Eu cheguei no dono da empresa e falei assim, ó, eu vou abrir uma empresa para mim, de instalação para consumidor final. Vou contratar os seus funcionários que você está demitindo. Eu sou o vendedor. E eu vou montar um escritório para mim. Todo cliente que te procurar querendo uma instalação, você vai passar para mim, eu atendo ele, eu compro o material seu. Já que, vamos dizer assim, você se abdicou dessa demanda. Exatamente. Disso, eu vou... Como ele não queria mais atender o consumidor final, o que eu pensei? Junto com esse meu padrinho, né? A gente teve essa reunião, eu falei, ó, cheguei no dono e falei pra ele. Falei, você topa? Você me passa os clientes que vierem te procurar e eu compro o material seu. Que ele fabricava com certinho, então eu pegava com um custo muito mais acessível. A parte de segurança eletrônica a gente pegava nas distribuidoras. Isso foi em 2021. 12 de fevereiro de 2021. Um ano após isso, no meio da pandemia, a gente teve um crescimento muito grande na área de segurança. Teve um boom muito grande. Foi o momento que as famílias estavam mais em casa, exatamente. Que mais seguro. Eu nessa área, eu até pensei assim, ó, agora o pessoal em casa, quem que vai colocar segurança? A nossa área ficou uma semana de recesso, né? Que teve aquela parada, a gente ficou uma semana parado. Por conta dos decretos, né? Exatamente. E aí eu pensei, os decretos. Aí eu pensei assim, ó, o pessoal vai parar não vai procurar segurança. E pra minha surpresa teve um aumento muito, muito grande. Entendeu? Sim. Então o que eu fiz? Eu montei o meu escritório na minha residência mesmo. Eu montei um escritório na minha casa. Contratei os funcionários deles que faziam a instalação. O telefone, o cliente ligava na empresa dele, ele passava pra mim via grupo do WhatsApp, eu atendia, fechava a venda. Então virou um círculo. Você acabou criando uma rede. Exatamente. Um ano depois, a gente teve um crescimento muito grande. Eu, juntamente com toda a minha equipe, né? A gente teve um crescimento grande. O que o dono da Blitz me propôs? Eu comprar a marca dele. Olha, então peraí, de funcionário... Exatamente. Um empreendedor após. Independente, fazendo, vamos dizer assim, um serviço específico dentro de uma área que já tinha um fornecedor que fornecia para você matéria-prima. Exatamente. Você começou a ter a independência do seu negócio para depois, posteriormente, ainda ter a oferta de ter a marca como sua. Exatamente, porque assim, ó, como eu abri uma empresa, eu abri com o nome, eu coloquei Mega Cercas. Mega Cercas. Mega Cercas. Porque o forte era a concertina e a segurança era um braço da empresa. Eu não tinha um nome conhecido em Franca, eu não tinha uma placa. Eu simplesmente montei um escritório na minha residência. Depois de um ano, a gente teve um crescimento tão grande. Como eu comprava o material direto da fábrica, eles acompanharam o meu crescimento durante esse um ano. E a Blitz o nome Blitz ficou parado com ele um ano. O que ele me propôs? Ele falou, você não quer comprar o nome, a marca? Eu toco a indústria e você compra a marca. Foi outro desafio. Por quê? Você começar empreendendo em algo pequeno, sim, você crescendo gradativamente aos poucos, é algo assim mais fácil. Depois de um ano, eu tive essa proposta na mesa. Eu pensei, porque assim, ó, eu sou um cara muito, muito tranquilo. Eu acredito muito em Deus e assim, eu trabalho duro, mas Deus me ajuda demais. Eu acredito muito nisso. Ele faz a parte dele, né? Eu sou muito grato por tudo que ele faz por nós, mas eu faço a minha também. Concordo. Então, assim, depois de um ano eu tive essa proposta na mesa, aceitei, comprei a empresa. E aí tudo mudou. Porque aí eu já não tinha só mais aquela cartela de clientes. Eu tinha um nome. Então eu tinha que abrir uma porta, eu tinha que ter um escritório. Então durante 6 meses eu ainda toquei na minha casa, no meu escritório. No seu escritório. Porque assim, ó, você imagina, eu tinha a recepcionista, eu era o vendedor, tinha um pessoal da instalação. Foi algo assim que era aquela correria do dia a dia, eu não conseguia organizar a empresa. Vamos dizer, a empresa ainda você era os braços e meio que as pernas também. Eu fazia muita coisa. É como muita gente começa. Eu fazia várias funções na empresa.
Então, assim, o que eu pensei? Como eu vi o meu crescimento muito... A gente estava crescendo muito. E agora eu estava com um nome muito forte que Franca já conhece. A Blitz hoje tem 16 anos no mercado. 16 anos. 16 anos, completamos agora em fevereiro. Foi onde eu tive outra ideia. O Alessandro é meu cunhado, né? Eu sou casado com a irmã dele. E é um cara que, assim, quando eu fui comprar a Blitz, a marca, eu liguei para ele. Eu sei de toda a história dele, a trajetória dele. Nós já vamos incluir ele aqui, porque tá bem ansioso pra falar também. Exatamente, tá bem caladinho. Exatamente. Eu falei assim, eu preciso desse cara no meu time, eu preciso dele comigo, porque eu tenho certeza que, assim, ele vai me ajudar muito. Ele tinha uma experiência muito grande em outra área, porém, vendas é uma coisa que ele domina, parte de administração de empresa ele domina muito. Então, como a gente tem esse grau de parentesco, eu fiz uma ligação para ele, fiz uma proposta para ele ser o meu sócio na empresa, né? Porque ele tinha um emprego muito bom. Então, assim, foi uma proposta que eu tinha que fazer, ele não podia recusar, porque eu sabia que eu ia precisar dele naquele momento. Você fez a leitura exatamente do porte do negócio que você estava tendo em mãos. Eu sei o potencial que a Blitz tem, eu sei o potencial que a Blitz tem na cidade. Então, assim, hoje a Blitz foi uma das maiores empresas no ramo de segurança eletrônica e perimetral, teve uma baixa e hoje a gente voltou a dominar o mercado. Sim. Com o nosso trabalho, entendeu? Então, assim, depois de 6 meses que eu tava na minha residência, eu fiz uma proposta para ele chegou, ele veio, ele tava morando em Goiânia, né? Depois ele vai contar um pouco da história dele. Sim. Ele veio pra Franca, voltou pra Franca, e assim, cara, aí a gente colocou no papel tudo que a gente precisava. A gente inaugurou o nosso escritório, um escritório muito bacana. Sim. Eu costumo dizer que eu sou grato a Deus, porque hoje a gente tá num escritório muito melhor do que eu pensei. É um espaço muito aconchegante, viu? Muito aconchegante. Cara, hoje a gente tem um escritório muito bacana pra receber os nossos clientes bem, que era tudo que a gente queria, entendeu? Poder receber o cliente bem. E assim, na nossa área de segurança eletrônica, não tem muitas empresas que fazem isso, entendeu? Sim. Que tem aquele carinho, aquele calor humano com o cliente, de apresentar um projeto para ele, do que ele realmente precisa na casa dele. De elaborar algo específico. Exatamente. Porque assim, hoje eu não faço uma venda crua. Porque assim, eu faço uma venda, eu fecho uma venda com o cliente, além de um amigo que eu ganho, tenho pós-venda. Sim. Tenho Franca é uma cidade pequena. A gente tromba na rua direto. Tromba. Com os nossos clientes. Fato. E assim, o fato da gente ser bem visto, ser bem quisto. Indicação, né, John? Exatamente. Sim. Cara, a indicação hoje é o forte. E a indicação, ela vem realmente, a gente observa isso daí, que ela vem realmente quando você cria relacionamento. Com certeza. Se você não cria relacionamento com o cliente, com a pessoa que tá ali procurando o seu produto, dificilmente alguém vai indicar você. Dificilmente. E é prazeroso pra gente. Gera Quando prazer. a gente atende um cliente, ele fica satisfeito, ele cumprimenta a gente na rua, ele me indica. Hoje eu recebo ligações de pessoas que eu não conheço, mas alguém falou bem de mim, falou bem da nossa empresa. Exatamente. E a gente vai, atende e faz um bom trabalho. Exatamente. Então, assim, para resumir a minha história, é basicamente isso. Eu saí de vendedor da Blitz para proprietário em 2 anos, né? Fazem 2 anos e meio. Mas, assim, com essa responsabilidade, com essa missão de trazer um bom trabalho, principalmente para o nosso cliente, que Franca merece. Eu acredito que muitos estão perguntando aí, né? Mas você deve ser bem grato com o seu padrinho que startou essas ideias em você. Muito. Eu coloco ele em todas as minhas orações, porque, assim, é que nem eu repetindo, a gente tem que estar cercado de boas pessoas. Tem um ditado que fala que águia voa com águia, né? E ele viu que era só um pardal, ele era uma águia, ele viu que eu era um pardal. Sim. Ele me trouxe para voar junto com ele. E assim, hoje eu me sinto uma águia, quando eu vejo um pardal, eu faço questão de ajudar, porque assim, o que a gente planta, a gente colhe, o que a gente faz pro próximo, volta pra gente, eu acredito muito nisso. E são exemplos que nos inspiram, né? Com certeza, cara, com certeza, eu sou muito grato. Não, e a gente vê que você colocou ainda, inclusive, no começo, falando que em tudo que você colocou no seu negócio, sempre colocou Deus à frente. Com certeza. Sem dúvida também a gente pode ter uma noção de que também Deus colocou tudo certinho à sua volta para que as coisas se encaixassem e chegassem àquilo que, vamos dizer, já estava escrito. Exatamente, eu acredito muito assim, quando eu acordo, aquela primeira oração de manhã faz muita diferença no meu dia, né? Tem um pessoal que às vezes passa batido, acorda correndo, mas faz muita diferença. Sem dúvida. Aquela oração que você faz de manhã faz toda a diferença. É fundamental. Vamos incluir agora aqui o nosso amigo Alessandro, que tá bem quietinho ali no cantinho, né, pessoal? Tô só ouvindo, a história dele é bacana, hein? Sem dúvida. Muito. Ô, Teodo, dá um close depois aqui, por gentileza, no Alessandro, porque agora a gente quer, inclusive, falar um pouquinho sobre não só
o seu envolvimento, a sua participação diretamente na Blitz, mas um pouquinho do que o Alessandro foi antes, né? Quem foi o Alessandro antes? Qual que era o seu ramo de atuação? Você atuou em algum período em segurança ou essa foi a primeira empreitada sua na segurança diretamente? Segurança, Josuel, eu tô começando agora, tô engatinhando. Eu falo sempre isso, né? Porque, assim, não era algo que eu... caiu como... Eu acho que Deus prepara tudo, né? Então, eu sou um cara que eu trabalho desde os meus 11 anos de idade. Eu fui guarda-mirim em Franca. Olha só, Exac, hein? Guarda-mirim, exatamente. Exac. Né? Lá em 97 eu comecei como guarda-mirim, trabalhei na rua vendendo esse talão de cartão. Depois eu fui para um escritório de advocacia, onde eu trabalhei ainda como guarda-mirim. Vamos dizer, guarda-mirim, na verdade, é considerado hoje, atualmente, o primeiro ramo, profissionalismo que a gente tem. Naquela época não tinha o tal do menor aprendiz, não. Né? Então você ia pra rua e tal, né? Mas foi fundamental para mim. Então eu comecei com o guarda-mirim com 11 anos de idade, né? Imagina hoje, com 11 anos de idade, você tem que trabalhar durante todo o dia, horário comercial, e à noite estudar à noite. Na época minha mãe teve que assinar um termo lá para mim estudar à noite, porque... autorizar. Hoje nem tem, nem pode mais estudar em período noturno, né? Uma criança, né? 11 anos. Mas foi fundamental, eu sou muito grato aos meus pais por ter dado essa oportunidade para mim. Então eu trabalhei no escritório de advocacia por um tempo, como office boy. Depois saí, aí foi onde com 18 anos eu entrei numa loja de varejo. Olha... loja para ser vendedor. Né? Eu era um moleque muito tímido, né? E aí eu fui fazer uma entrevista... O meu primeiro gerente, o que me contratou na época, ele falou assim pra mim: mas peraí, você quer... Eu tenho vaga no caixa, você não quer ser caixa? Eu lembro como se fosse ontem, cara. Eu falei: não, eu quero ser vendedor, mas você não serve pra ser vendedor. Rapaz. Eu tô conversando com você aqui, você é tímido e tal. Eu realmente eu era bem retraído. E eu falei: não, mas eu tenho um desafio pessoal que eu quero eu acho que como vendedor eu vou me dar bem. Você vai se destravar, vamos dizer. E ele falou: então tá, só que como caixa, você não precisa falar com o cliente, você dá aquele atendimento e você se garante. Eu garanto seu emprego. Agora, como vendedor, você tem que entregar meta. Se não entregar meta, eu não consigo segurar você aqui. É 3 meses, período da experiência. E graças a Deus eu me encontrei nas vendas, né? Virei vendedor dessa empresa. Fiquei lá por 3 anos e meio. Depois eu fui para uma outra grande empresa, que eu acho que foi a minha faculdade, onde eu fiquei por 16 anos, que é o Magalu, né? Então comecei como vendedor, virei gestor administrativo, gerente de loja, coordenador regional. Então... lá você teve um plano de carreira mesmo. No Magalu eu tive meu plano de carreira. Isso é né? bom. Eu fiquei 1 ano e meio como vendedor, já fui promovido, já tive a minha primeira promoção. Foi onde eu fui para São Paulo, capital, para me ingressar lá, para trabalhar lá. E morei 10 anos na capital. Então você acompanhou toda a expansão, inclusive, do Magalu, né? São Paulo. Eu entrei, hoje a empresa tem 1.500. Eu saí, a empresa tinha 1.500 lojas quando eu saí, há um tempo atrás. Mas quando eu entrei, a empresa tinha 250 lojas. Olha, já era uma rede grande, com 250 lojas. É muita coisa. Já era uma rede grande, tinha 250 lojas, mas hoje tem 1.500 lojas. Né? Administrativamente então, falando, a gente passou por coisa. vários processos, a empresa em vários momentos, né? Momentos bons, momentos ruins, mas foi a minha grande faculdade. Eu falo que é faculdade, eu até encontrei um amigo meu esses dias que também trabalhou comigo e falou: Alessandro, o Magalu é uma escola, né? Eu falei: não, escola não. Qualquer empresa é uma escola, que você aprende coisa boa, coisa ruim, o que fazer, o que não fazer. Sim. Né? Lá realmente foi uma grande faculdade, universidade para mim, né? Imagina uma pessoa que quer ser médico, quer ser advogado, ela se joga ali por 5, 6 anos em estudo, né? E fica completamente focado naquilo ali por 5, 6 anos, né? Até a sua graduação, e depois vai entrar na área. E eu falo que eu fiz uma faculdade, né, uma graduação aí por 16 anos. Porque você viveu na prática tudo que você estava aprendendo. Muita coisa. Exatamente. Coisa. Sou muito feliz, né, e muito grato, né, pelo que eu vivi nessa empresa. A gente vê que essa bagagem, então, ela trouxe você justamente para o que o Jonathan que ressaltou no início, o que a Blitz estava precisando. Alguém que pudesse dar não só um suporte, mas um peso administrativo para o patamar que ele estava querendo levar a empresa. Exatamente. E como foi para você chegar assim? Qual que foi o seu olhar para a Blitz? Na verdade, com assim, Franca? Você estava distante de Franca, né, inclusive? Estava morando em Goiânia. Mesmo sendo
mesmo estando sempre muito feliz onde eu estava, né, e buscando o meu crescimento profissional, eu sempre tive dentro de mim algo que era montar o meu negócio, era ter o negócio, trabalhar para mim mesmo. Sempre, desde criança, desde moleque, eu pensei nisso, né? Então, eu tive, inclusive, algumas propostas quando eu estava no Magalu, de trabalhar em outras empresas e tal, né? E recusei justamente porque eu queria, Josuel, de certa forma, falei, cara, o dia que eu sair daqui eu quero trabalhar para mim, para o meu negócio, para fazer o que eu sei, colocar a minha experiência no negócio próprio. E quando o Jonathan recebeu a proposta, né, de comprar a Blitz, o nome, né, a marca, né, ele até me ligou. Eu estava vivendo um momento muito bom na minha carreira. Eu falei, cara, né, ele até me convidou para ser sócio naquela época. Eu falei assim, agora... Para mim agora não dá, né? Mas até a gente conversou muito, eu dei algumas ideias para ele e tal. Eu falei, cara, né, você vai ter que investir em pessoas, você vai ter que ter mais pessoas, porque hoje o que a Mega Cerca, que é a empresa que ele abriu, né? Eu falei, você vai crescer muito, então você vai ter um crescimento, você vai ter que ter pessoas do seu lado. Sim. E foi onde ele falou, vem pra gente ser sócio e tal, e naquela época eu não pude. Mas aí passou alguns meses... novamente eu vim para Franca, eu estava morando em Goiânia, eu vim para Franca para visitar meus pais, né? Foi numa semana depois do dia das Mães. Eu não pude passar o Dia das Mães com a minha mãe aqui, eu estava a trabalho, né? Era um final de semana importante para a empresa, então Sim. eu tinha que estar lá, mas no final de semana seguinte do Dia das Mães eu vim para Franca, né? E a gente foi no sítio, meu pai morava, a gente se reuniu lá. E foi onde a gente conversando de novo, falando de negócios, o Jonathan novamente, né, me fez a proposta aí para a sociedade da Blitz, né? Acho que já estava convicto que era você mesmo. E foi onde a gente conversou bastante. Falei, cara, vamos amadurecer a ideia. E eu voltei para Goiânia e a gente começou a ter, né, algumas conversas. A gente se ligava um para o outro com mais frequência, né? A gente fazia... né, vídeos, conferências pra gente falar como é que tava a empresa e ele tal. Acompanhou o meu momento. Blitz, né? Ele acompanhou de perto, então. Mesmo não tendo perto, mas acompanhou. Eu dividia bastante opinião com ele, né? E assim, como ele falou que ele é apaixonado por vendas, eu também sou, né? Desde, né, como eu te falei, me encontrei nas vendas, né? Mas eu aprendi muito na empresa que eu trabalhava a fazer a gestão de equipe, gestão de loja, né, a operação de loja, olhar, né, para o mercado. A gente era cobrado por isso. Entender, né, os momentos. Eu tinha que fazer isso, né? Em Goiânia, por exemplo, eu tinha 34 lojas debaixo da sua responsabilidade. Da minha responsabilidade, né? Então, né? E 3 mil funcionários. Então, Nossa. Com isso, você tem que ter uma gestão, você tem que olhar para funcionários, você tem que olhar para o mercado, você tem que entregar as metas da empresa. E aí foi onde, né, vou dizer assim, esse casamento entrou. Aí eu vim para cá olhando para isso. Foi uma das coisas que eu falei pro Jonathan, falei, cara, a empresa tem um potencial muito grande, a gente vai fazer essa empresa crescer. E é o que a gente tá, eu tô há 8 meses na Blitz, né? 8 meses. Apenas 8 meses e assim, a gente já vê uma projeção gigantesca da empresa. A gente tem várias frentes aí que a gente está tomando, que é questão de monitoramento, que hoje a empresa não faz, mas a gente já está, né, com um plano de expansão aí para monitoramento também. Então tem algumas frentes aí, algumas eu nem posso dizer aqui. Não, né, vai dar spoiler não, deixa para devagarzinho. Mas a gente está com vários projetos aí ainda para esse ano, Josuel. Sim, isso é bom. Então eu tô muito feliz, cara. Eu, como eu te disse aqui, sou muito grato pelo que eu vivi, né? Onde eu vivi, aprendi muita coisa, né? E tô muito grato, sou muito grato a Deus também pela oportunidade que Ele me trouxe de volta para Franca, né? Depois de quase 16 anos, né? Voltar para cá, rever amigos, enfim. Porque minha rotina era, eu vinha para Franca para ver meus pais. E só. Eu não tinha amigo meu que ligava, você tá em Franca, eu não conseguia marcar um churrasco e tal, porque era sempre muito corrido. Eu tava aqui, mas eu tava trabalhando sempre. Então hoje você resgatou essa convivência com as pessoas. Exatamente. Hoje eu, né, falo com meus amigos, vou no churrasco, eu tô muito mais perto da minha família, né? Então hoje o bom é assim, eu posso tomar um café da tarde com a minha mãe, com meu pai. Isso é bom. Né? Coisa que eu não, há 15 anos eu não fazia. Mas a gente vê, pra mim isso não tem preço. A gente vê olhando assim pela ótica que vocês estão colocando, que às vezes a gente tem que também saber entender não só o tempo
das empresas, mas também o tempo nosso de vida, né? Exatamente. O tempo, para que a gente serviu para algo, para que a gente serve para outro, porque nem tudo a gente vai ficar só para uma coisa a vida toda, né? São ciclos, né? São ciclos, justamente, são ciclos. Mas colocando agora, pra gente se inteirar um pouquinho, e as pessoas que estão nos acompanhando também se inteirar um pouquinho, que a gente se inteirou um pouquinho sobre a identidade de vocês. Mesclando tudo isso, o que vocês dois promoveram pra Blitz, em termos de identidade, conceito, diferenciais, inclusive, né? Porque a gente sabe, você trabalha no Magalu, hoje você não viver sobre inovação, entender mercado, inovar, você vai ficar sempre para trás. Então, como que vocês hoje estão lidando com toda vamos dizer, esse espaço, e qual que foi a leitura, inclusive, sua, hoje de Franca, né? Porque, igual você falou, a gente precisa agora implementar o monitoramento. Isso é baseado também numa leitura das necessidades das pessoas em Franca, né? Sim. Josuel, assim, uma dificuldade que a gente tem em Franca, eu falo dificuldade porque é algo que eu não, assim, até foi pego de surpresa, em relação à mão de obra, né? Eu acho que Franca hoje tem muito emprego todo dia na rádio. Às vezes eu tô no carro, vou atender um cliente, vou fazer algum projeto, alguma coisa, eu tô ouvindo, todo dia em rádio tem 98 vagas em Franca, tem vaga disso, vaga daquilo e tal, e tá faltando mão de obra em Franca, tá faltando pessoas que realmente se qualificadas, dedicam. Né? E hoje o mercado, assim, cara, não tem mais espaço pra pessoa meia boca, pra aquilo, pro mediano, né? O cara que faz a diferença, ontem eu até tava no salão de cabeleireiro falando com o meu cabeleireiro, eu falei pra ele, cara, hoje em Franca, se você se dedicar, se você for um cara que trabalha, que vai pra cima, que olha o mercado, que tem a inteligência emocional para lidar com os nãos, com os desafios do dia a dia, né, você vai longe. Porque Franca tem muita oportunidade. É uma cidade, né, que as pessoas, elas falam muito como o patinho feio. Franca nada dá certo. Tudo dá certo. Só que você precisa se destacar. Para você se destacar, você tem que fazer algo a mais. E é isso que a gente tem procurado fazer na Blitz, né? Desde quando a gente chegou, fazer o diferencial. Porque hoje, o Jonathan citou isso na fala dele, a gente não tem concorrente, a gente não tem empresas concorrentes, né? A gente tem muitas pessoas querendo fazer o que a gente faz. Sim. Né? Mas fazendo o que a gente faz, realmente não tem. Elas quer fazer uma instalação, né? Tem muito MEI, muitas empresas aí, e inclusive profissionais excelentes que estão no mercado, né? Mas que dá o atendimento que a gente dá, que faz o que a gente faz, dificilmente vai ter em Franca, né? Eu falo que a gente está num nível, né, não me engrandecendo perto de outras empresas, a gente está no nível acima de muitas empresas em Franca. Pelo cuidado que a gente tem com as pessoas. Porque material, a câmera que eu instalo para você na sua casa, Josuel, tem outros profissionais, outros 500 profissionais em Franca que vai instalar a mesma câmera. Talvez com um preço mais caro, talvez um pouco mais barato, enfim, né? Porque cada um coloca a sua margem de lucro. Mas o carinho que a gente dá, a atenção que a gente dá no pós-venda, no atendimento, a gente vai até a residência do cliente, a gente monta o projeto que o cliente precisa, né? Hoje a gente tem, como o Jonathan citou também, um escritório muito bacana, a gente recepciona esses clientes até o nosso escritório, nós montamos o projeto para o cliente, mostra para ele aquilo que é o que ele precisa, né? Então, eu falo que esse hoje é o nosso grande diferencial, cara. É o atendimento e o carinho que a gente tem com os nossos clientes, com as pessoas, com os nossos colaboradores também, né? E a gente tem se destacado bastante em relação a isso. Então, a gente vê aqui que o objetivo de vocês não é se satisfazer ou ter o prazer só de fazer a venda, né, Jonathan? Exatamente. Mas é a satisfação de ser bem atendido, gerar um atendimento bom e o melhor de tudo, deixar um cliente satisfeito. E a gente vê assim, a gente está falando aqui do ISO, que é um termo que a gente sabe empresarialmente que remete a uma organização internacional de padronização, e o intuito foi nosso mesmo, foi realmente mostrar isso. Quais são os padrões que cada empreendedor tem dado aos seus negócios. E a gente vê que padrão não é só baseado em você falar assim, eu tenho um selo de qualidade por isso e por isso. Mas são enormes fatores que credenciam você a ter um padrão. E a gente vê que a Blitz está buscando isso, né, gente? É a prática, né, Josué? É a prática. É a prática. Você tem o selo, como você falou, cara... Você compra. É legal, né? Mas você compra, é o que você falou, mas e a prática? E como que é no dia a dia? Né? Hoje a gente tem investimento em outdoor na cidade, a gente tem investimento em redes sociais, né?
Estamos fazendo parceria agora, fechando uma parceria com a Leon Produtora para nos auxiliar, com a agência, para nos auxiliar em relação ao nosso marketing digital, que é o que a gente... É o momento. Estratégias, né? Exatamente, é o que o momento exige. Mas eu vou falar uma coisa para você, cara. Nada disso, né? Vale a pena se você não tiver o relacionamento e o boca a boca. Porque não adianta eu investir grana em marketing digital, em outdoor, em rádio, né? Se a gente não prestar um bom atendimento. Porque eu vou fazer um trabalho na sua residência, seu vizinho olha e fala, pô, Josuel, e aí, você me indica? Não indico, foi a Blitz que fez. Então hoje a gente tem muita indicação, né? De pessoas, você fez o trabalho pro meu sogro, ele me indicou vocês e tal. Então nada substitui o boca a boca. Sem dúvida. Né? E o que faz o boca a boca girar, né, e ser positivo é o excelente atendimento, o excelente trabalho na execução também. Porque a gente vende, a gente mostra, mas por trás disso tem uma equipe, né, que faz uma excelente instalação para o cliente. E a execução, né, é fundamental. Ela dá aquele fechamento em tudo que anteriormente foi trabalhado. Então, né, a gente dá a garantia para o cliente que precisa. Né? Já teve venda que a gente trocar, tava até fora da garantia. O cliente falou, minha câmera parou, tal, tá fora da garantia. Mas não sei. A gente foi e trocou pro cliente. Por quê? Cara, é um cliente que eu quero ele me indicando. Eu não quero vender para ele só agora. Né? Então a gente fala muito isso. Eu não quero vender para você só agora. Eu quero vender para você hoje o alarme, para amanhã você pensar em colocar uma câmera, você pensar em mim, pensar na nossa empresa. Sem dúvida. Então é isso que faz o grande diferencial aí. E a gente está só no começo. Tenho certeza absoluta aí do caminho que a gente vai trilhar. Não, e a gente tem total noção de ver agora, porque vocês colocaram tudo aqui, aonde vocês pretendem colocar a Blitz, né? Que é próximo às pessoas. Não é só colocar ela a um nível grande como as empresas, mas é colocar elas próximas às pessoas, onde elas possam ver que a empresa, ela trabalha pelas pessoas. Com certeza. Pra gente finalizar aqui, porque a gente já tá na parte final, queria pedir para você, Jonathan, deixar aqui uma palavra final para quem talvez está ingressando no ramo do empreendedorismo, e também onde você projeta, onde você vê a Blitz agora para frente, os seus sonhos ainda para a Blitz. Eu assim, vou ser muito sincero, né, de coração. Empreender não é fácil. Não é algo fácil. A gente acorda todo dia, repetindo, eu faço a minha oração e eu sei que eu vou correr atrás. Muita gente fala assim, corre atrás que dá certo. Você corre atrás hoje, não dá certo. Você corre atrás amanhã, não dá certo de novo, mas continua. Persistência é uma palavra que, assim, eu tenho muito comigo. Deus ajuda a gente tem que ser grato por tudo, mas você tem que persistir. Porque muitas das vezes só o correr atrás, 1 dia, 2 dias, 3 dias, aquela semana ruim não pode estragar o seu mês. Aquele mês ruim não pode estragar o seu ano. E eu penso muito isso. Às vezes a gente tem uma semana ruim, vamos trabalhar mais. O que a gente fez de errado? Então, assim, corre, foco, persistência, porque dá certo, cara. Não tem como, que nem o Alessandro falou, Franca é uma cidade boa. Tudo que você montar aqui dá certo. Se você fizer bem feito, fizer com carinho, coração, tiver amor naquilo que você faz, igual hoje eu amo venda, pode ter certeza que dá certo sim. Sem dúvida. E a Blitz, assim, é um sonho que hoje está no meu coração. Eu vejo o crescimento, né? Cada decoração que a gente faz no nosso escritório, cada cereja no bolo que a gente põe é algo que me deixa mais feliz. Cada meta que a gente bate mês a mês é algo que, assim, me deixa, tanto eu como o Alessandro, meu coração se enche de alegria, de prazer de ver o nosso crescimento. E assim, foguete não tem ré, né? Exatamente. O céu é o limite, então sem dúvida. Vamos pra cima. É isso daí. Ô Alessandro, pra gente finalizar aqui com a sua participação também, agradecendo já de antemão aos dois por toda a receptividade com a gente, todo o carinho, inclusive, toda a atenção. Eu falo isso, gente, porque eu estive lá presencialmente na Blitz. Desde o primeiro momento que eu estive lá, eu já pude sentir o calor que vocês realmente procuraram gerar no atendimento ali. A gente foi para falar sobre outros assuntos que não estavam nem relacionados diretamente ao que a gente está vivendo aqui hoje, mas ali eu já pude provar e experimentar de fato o que vocês estão promovendo. Então, Alessandro, para a gente finalizar aqui, não só a projeção, mas deixe para nós aqui um pouquinho também claro do que a Blitz pretende oferecer agora para frente para os clientes e o que os clientes já podem encontrar atualmente lá, a nível de produtos e serviços. Legal, Josuel. Assim, como eu disse, né, a gente tem alguns projetos, algumas frentes aí que a gente está tomando ainda para esse ano, né?
curto, médio prazo, tá? Mas hoje, nosso cliente pode contar com a Blitz, né? E com todo o nosso atendimento e nossa equipe para toda a área de segurança eletrônica, né? Então, alarmes monitorado pelo smartphone, né? Câmeras, né? O sistema também de câmera pelo smartphone. Hoje nós não prestamos o monitoramento, como eu te falei, mas a gente já dá para o nosso cliente hoje, né? Através do smartphone dele, o monitoramento. Então, o cliente, você está aqui agora, ô Josuel, né? Você quer olhar a sua casa, como está lá, você acessa as suas câmeras por aí. Então, você faz o monitoramento, né? Através do seu aplicativo, né? Das câmeras, do alarme. Então, isso é um serviço muito bacana que a gente oferece para os nossos clientes. Sem dúvida. Né? Além de câmera, alarme, cerca elétrica industrial, né? As concertinas personalizadas hoje, né? Motor de portão, né? A gente faz a instalação também, interfones, vídeo porteiro, né? Então, toda a parte de segurança eletrônica e a parte que você falou agora da segurança perimetral, né? Que é a concertina, né? Concertina de alta qualidade. Esteticamente, vamos comparar. Não é nada relacionado àquelas de 2018, que era aquelas coisas gigantescas que você via. Não, hoje o padrão é outro, né? Mudou muito. Você vê, a gente ainda passa na rua, vê concertina que foi colocada um tempo atrás aí, uma concertina que... Esteticamente não é bonito, né? Um ano enferruja, não fica... É um material bonito, não, né? Fica enferrujado. Segurança fundamental. Resolve. Hoje, a nossa concertina é de aço galvanizado, né? Revestida com galvalume, com arame 14 dentro, então bem resistente. Nem você pisando na concertina você consegue amassar ela. Então realmente traz a segurança que o cliente precisa. Nós temos também a lança de proteção, né? Mandíbula, né? Que alguns falam aí. Que essa também instala tem portões eletrônicos. Exatamente. Né? E essa esteticamente ela é bem mais agradável do que a concertina, né? Porque ela é bem pequenininha ali e tal, mas ela traz uma proteção também bacana, né? E a gente, como eu te disse, tem algumas frentes aí que logo nós teremos outros serviços para oferecer para o nosso cliente. Ou seja, breve vem lançamentos por aí. Exatamente. Então, né, você aí que está nos assistindo, que viu o nosso bate-papo aqui, né, chama no WhatsApp, né, entra no nosso Instagram, né, a gente vai até você, né, a gente tem uma equipe preparada aí, né, para fazer o atendimento personalizado a cada cliente. Não, inclusive a gente vai deixar na descrição para você e já tem aí para você o endereço da Blitz, como também todas as redes sociais, contatos, mas vamos deixar frisado aqui, que eu acho que seria fundamental, e eu tive presencialmente lá conhecendo a Blitz, é o espaço de vocês, que é um espaço novo, um ambiente muito acolhedor. Vamos colocar o endereço para as pessoas de Franca poder visitar. Onde fica lá mesmo, Alessandro? É na rua Voluntário Arnaldo de Vilhena, número 758, né? Vila Santos Dumont. Próximo ali a São Judas, então. Próximo da São Judas. A São Judas fica na Francisco Marques, né? Na rua que vai sentido a Vila São Sebastião. E a Voluntária Arnaldo de Vilhena é que sobe sentido estação. Sentido estação. É do lado ali. Muito fácil, muito fácil. Muito fácil. Fácil mesmo de localizar. Pessoal, a gente está encerrando aqui a nossa segunda edição do nosso podcast Iso Podcast, que é um trava-língua praticamente aí para vocês. Para os vaidosos vai achar que é Iso Podcast, mas na verdade é o termo empresarial mesmo. O Alessandro, Jonathan, novamente minha gratidão a vocês por tudo. Obrigado por colocarem um pouquinho, compartilharem um pouquinho daquilo que vocês até aqui já vivenciaram, da vida de vocês também pessoalmente, profissional e empresarial. Desejo a vocês cada vez mais sucesso, prospecção para vocês cada vez maiores e que Deus continue abençoando o negócio de vocês cada vez mais. Amém? José, obrigado pelo convite, né? Foi um prazer esse bate-papo. O espaço aqui, parabéns, porque tá muito bacana mesmo e conta com a gente. Sem dúvida. É isso aí. Sem dúvida. Pessoal, a gente está encerrando por aqui. Eu vou deixar um pequeno spoiler para vocês, nosso próximo convidado da próxima semana, que é o Luiz Cláudio, da LC Lava Jato. Vamos contar um pouquinho da trajetória dele, que é um dos empreendedores também muito grande aqui em Franca, que tem desenvolvido um trabalho maravilhoso aqui em Franca. Então fiquem ligadinhos e até a próxima edição do nosso Iso Podcast.